Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo debates sobre a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians 2-1 no Castelão, os gols do Leão marcados pelo Lucero e no final da partida, aos 48 do segundo tempo, o Iago Pikachu fez o gol da vitória do Leão e o Fortaleza segue aí subindo na tabela da classificação do Brasileiro. Vitória muito importante do Fortaleza para dar moral principalmente aí para os dois duelos que o Leão terá pela Sul-Americana. Antes de soltar o vídeo aí para a gente estar analisando, reagindo aquilo que os comentaristas falaram da partida, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Entrevista do Luxemburgo, porque ele leva aquilo para um contexto que interessa a ele falar, para sair, para, como disse aqui o professor, fugir de assunto e tal, enrolar ali, contar uma história diferente. E a gente já analisou, você já analisou a entrevista? Não é, mas assim, o que ele disse no conceito, às vezes é difícil até entender. E dentro de campo foi uma vitória mais do que merecida do Fortaleza, que quase não aconteceu. O Fortaleza deveria ter saído já no intervalo vencendo o jogo. O gol do Corinthians foi uma jogada assim aleatória dentro do primeiro tempo. O Corinthians praticamente não chegou ao ataque. Aí fez um lançamento, alguém botou a bola para escanteio. No escanteio, aquele bate-rebate, saiu o gol. O Corinthians, na verdade, teve uma chance no jogo inteiro, que foi a chance do Wesley. No segundo tempo, que ele, ao invés de bater, tentou dominar, se enrolou com a bola e o goleiro tirou. O resto do jogo foi todo do Fortaleza. E aí situações aconteceram, pênalti, gol anulado, bola na trave, até que no finalzinho o gol da vitória aconteceu para dar justiça ao placar, porque o Fortaleza foi muito melhor do que o Corinthians. Eu lembro que ontem a gente estava aqui vendo a sequência futura de jogos do Corinthians e eu dizia para você, Abel, a gente olha para essa sequência e pensa o seguinte, o Corinthians não é melhor do que nenhum dos adversários que ele tem pela frente. E é um fato, e ontem ficou provado isso. Mas, assim, olhando para o trabalho do Luxemburgo, eu acho que ele fez muito. Ele pegou o Corinthians no fundo do poço. Mas já era a hora de ter parado de apagar incêndio e ter feito o time jogar melhor. Já deu tempo para isso. E ele continua apagando incêndio. Ontem quase apagou mais um incêndio. No final, não conseguiu sobreviver a ele. Eu gosto de lembrar, eu concordo com você, não discordo não, que o Corinthians tem um futebol muito pobre, muito limitado. Ele perdeu peças importantíssimas. Além dos desfalques de ontem, que a gente tem que levar em consideração, Roger Guedes era o principal jogador ao lado... No jogo contra o Estudiantes, lá que o Corinthians se classificou na Sul-Americana para essa semifinal. Havia quantos desses desfalques? O Roger Guedes. O Roger Guedes não é mais desfalque. Ele não é mais jogador do Corinthians. Eu citei, ele foi embora. Eu falei, perdeu jogadores fundamentais. Mas no momento que vem o jogador... Entendo que é um baque para o técnico, não é só ele que saiu. Saiu, por exemplo, o Adson, outros jogadores ao longo da temporada, mas do que existe hoje, o futebol cai, contra amigo. O Estudiantes... Se o Inter perdeu o Ener Valencia, cai muito o futebol do Inter. Se o Fluminense perdeu o Cano, cai muito o futebol do Fluminense. Vai fazer menos gols, ou não? Estou errado? Mas não é. Eu estou errado. Mas a realidade já virou, Abel. O Botafogo perdeu o Tiquinho, trouxe logo o dia. Não dá para trazer mais o Dr. Sócrates para jogar. Não, o que tem hoje lá? Sócrates, eu estou falando, o Roger Guedes foi embora. Foi embora. E não houve reposição. O Adson foi embora. O Corinthians acha que houve reposição no Rojas, que não está jogando bem. Mas, assim, você não pode se prender a um ou outro jogador. Você tem que ter um time que, coletivamente, te mostre o mínimo de substância. Aí estou contigo. E o Corinthians não tem. Contra o Estudiantes, que o Corinthians levou 30 finalizações, 6 bolas na trave. Foi uma vergonha. Deus sabe como passou de fase, mas passou de fase. Alguém lá em cima, iluminado, apontou, você é o cara, vai embora, e o Corinthians passou. Não tinha esses desfalques que teve ontem. Estava lá, basicamente, o time principal do Corinthians. E ele tomou um gol com menos de um minuto e tomou vareio o jogo inteiro. E se salvou. Ontem quase se salvou. Não, é constrangedor. Para quem vê um jogo inteiro, é constrangedor. O Corinthians hoje é um time que... O corintiano médio não é assim. Mas vamos supor que o corintiano não tenha visto o jogo. Quanto foi ontem? É sempre mais ameno do que a partida. A partida é constrangedora. O Corinthians é um time que fica pouco à vontade com a bola. Esse é um jogo de bola.
Você não pode jogar assim. Alguns até jogam de forma reativa, mas conscientemente, No primeiro sabendo tempo do bote. tentou um pouco mais pela desvantagem. Mas, pelo amor de Deus, se não tentar também, fecha. Jogo condicionado. Não é? Então, está muito... O Eugênio usou uma palavra que é isso aí. É o mínimo. O Corinthians não está apresentando o mínimo. É um técnico de muitos anos de carreira, são jogadores... Não é o melhor elenco do mundo, é um elenco mal formado, a gente já falou de todos esses problemas, mas eles estão apresentando muito menos do que tem que apresentar como coletivo. É o mínimo de coletivo. Gente, é um time que não sabe sair com a bola, é um time que não consegue reter a bola, é um time que se salva porque ela bate na trave e o adversário perde pênalti. É um time que tem 30 finalizações contra o seu gol no jogo. Meu Deus do céu! Só para completar e passar para o Breler, eu concordo com vocês. Quando eu coloco essas ponderações, eu gostaria de dividir essa responsabilidade, que tem muito do Vanderlei Luxemburgo, mas tem muito da diretoria, por isso que eu estou colocando isso, o elenco mal formado, jogadores importantes indo embora, vários sendo vendidos, muitos garotos. Então eu gostaria de dividir essa responsabilidade com a diretoria do Corinthians, tá? E jogadores que estão devendo, que se esperava mais. O Giuliano, desde que chegou, te esperava muito mais dele no Corinthians, ou não? Breler, com você a palavra. Não, você tem total razão, Abel. No jogo de ontem, foram 23 finalizações do Fortaleza contra 6 do Corinthians e só 2 no gol do Corinthians. Melhorou, era 30, agora caiu para 23. Pois é, então estamos... Então, pelo Vanderlei, ele vai dizer que melhorou. Coloca a tela, então, para ajudar o Breler. O Breler puxou o assunto para ilustrar o que você está dizendo, porque... Essa tela fala não só das finalizações do Corinthians ontem. Olha, finalizações do Corinthians e dos adversários nas últimas 3 partidas. Contra os Estudiantes, 30 finalizações do Estudiantes, como destacou e lembrou bem o Eugênio. E só 7 do Corinthians. Eu não lembro dessas 7 todas não, hein? Aí contra o Palmeiras, 16, né? Do Palmeiras, se eu estou enxergando bem, e 6 do Corinthians. E ontem contra o Fortaleza, Breler, 23-6 de novo. Então, é uma média superior a 20 finalizações por jogo. Então, isso daí é muito e dá a dimensão de como o Corinthians tem conseguido ser muito frágil nas partidas, em todas. Então, é um Corinthians que sofre. Ontem, o Fortaleza teve oportunidade com pênalti perdido, com bola no travessão, várias chegadas. O Corinthians só foi finalizar 2 vezes no gol do Fortaleza. Então, é muito pouco, um futebol muito pobre. Agora, eu quero pontuar 3 fatores aqui que ajudam a explicar essa distância do Fortaleza para o Corinthians hoje. O elenco. O elenco do Fortaleza hoje é mais equilibrado que o do Corinthians. Estamos falando de um clube que tem menos potencial de investimento, mas consegue ter, por exemplo, 3 opções para jogar na referência de ataque. 3 boas opções. Estamos falando de Lucero, Silvio Romero e Thiago Galhardo, que também joga por ali. O Corinthians hoje só tem uma, que é o Yuri Alberto, que não está mal. Tá mal. Ontem o Fortaleza, né, ao longo do jogo, foi desfilando o seu elenco. Exato. Todas as substituições que foram feitas, saíram jogadores e entraram outros da mesma posição, no mesmo nível. E é uma situação esdrúxula, Eugênio. Desfilou o elenco. Porque parece que a gente está falando de um clube que tem uma folha salarial muito superior, mas é o contrário. O Corinthians ainda tem uma folha salarial superior à do Fortaleza. Você está falando... Está concordando com o que eu disse. Não estou querendo isentar a responsabilidade de Luxemburgo. Vocês têm total razão. Aqui a gente está falando aqui, o foco, nesse momento, você me perguntou sobre a coletiva do Luxemburgo e tal, mas a questão administrativa do Corinthians é muito anterior à chegada do Luxemburgo. Ele chegou para apagar incêndios porque o circo estava pegando fogo. Ele está apagando incêndios, só que a essa altura, é o que eu coloquei, já deveria ter, além de apagar o incêndio, começado a reconstruir o circo, e não conseguiu. E por isso a gente precisa fazer essa análise mais ampla. E aí, a análise mais ampla inclui também o trabalho do técnico. Hoje o Vojvoda é mais técnico que o Luxemburgo, mas o Luxemburgo encontrou um cenário muito mais complicado que o Vojvoda. O Vojvoda está há bastante tempo no cargo, estabilizado, já tem uma tranquilidade para trabalhar. O Vanderlei encontrou um cenário oposto a esse. E aí vem a responsabilidade da diretoria. Quando a gente vai comparar gestão, hoje existe um abismo entre Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza é muito melhor administrado. A gestão do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, tem 6 anos. Em 6 anos, ele teve 5 técnicos, muito porque foi obrigado a trocar quando o Rogério pediu para sair. Ali o Fortaleza viveu uma instabilidade, mas é uma gestão que dá tempo ao treinador, que tem uma visão de futebol. A gestão do Duílio, que tem metade do tempo, tem 3 anos de mandato, o Duílio já teve 6 técnicos. Ele consegue ter mais técnicos que o Fortaleza
com a metade do tempo do Marcelo Paz. Então, isso explica porque hoje o Fortaleza tem um projeto de futebol muito melhor sucedido e, para mim, vai ser uma das grandes injustiças da história se o Corinthians eliminar o Fortaleza na semifinal da Sul-Americana. Estou falando isso aqui de antemão, independentemente do que acontecer no jogo. Se a gente Repete, por favor. Não, será uma das grandes injustiças da história do futebol se o Corinthians eliminar o Fortaleza na Sul-Americana. Porque, analisando os projetos de futebol, o Fortaleza dá um banho. Fortaleza hoje consegue ser exemplo para o futebol brasileiro, algo que o Corinthians deveria ser, pelo poderio financeiro que tem, a capacidade de girar grana, e não aproveita disso, pelo contrário, está endividado, está sempre com a corda no pescoço, e essa gestão do Duílio contribuiu e muito para isso, porque não conseguiu, de fato, sanear as contas do clube. O Duílio vai entregar o clube com uma dívida ainda de 1 bilhão, no mesmo patamar que ele pegou, por mais que tenha existido um certo trabalho de austeridade, foi só pela metade, não conseguiu ser bem sucedido e, em termos esportivos, deve demais. Então, comparando os dois clubes, hoje o Fortaleza chega com mais confiança, com mais elenco, com mais estrutura e capacidade de passar. A gente sabe que são 2 jogos, tudo pode acontecer, é futebol, mas vai acabar sendo um acidente do destino se o Corinthians conseguir passar pelo Fortaleza na Sul-Americana. Até porque a gente não vê no Corinthians a gente não vê assim um esforço coletivo de melhorar, só vê tapar o sol com a peneira. Da diretoria ao Luxemburgo, todo mundo está achando que está tudo bem. O Corinthians só quer colher. Não se fala em plantar no Corinthians. Não se fala em plantar nada. Implantar um trabalho decente da diretoria, o técnico. Você falou dos técnicos do Fortaleza. O Fortaleza não só trocou menos de técnico, como fazia escolhas muito mais conscientes que as do Corinthians. E coerentes. As do Corinthians eram todas lotéricas, né? O Luxemburgo é um anteparo, o Lázaro era uma tentativa. O Fortaleza não. O Fortaleza sabia para onde queria ir, principalmente com o Rogério Ceni e Vojvoda. Não, mas nesse meio campo, até os que não deram certo para a gente falar de Santos e Cruzeiro. Teve Anderson, teve Zé Ricardo, Marcelo Chamusca, mas treinadores faziam mais sentido. Mas com o mesmo perfil, jovens, caras querendo crescer junto com o clube. No Corinthians a gente não enxerga essa linha. É, verdade. E o que você colocou em relação ao Corinthians e fez uma comparação com o Fortaleza, isso aí vai de encontro com o que eu falo sempre aqui. É ótimo que nós tenhamos divergências de opiniões diferentes. Eu penso diferente de muita gente no Brasil. Para mim, 90%... Você enxerga futebol de modo diferente? Não. Para mim, nesse aspecto que eu vou falar assim, 90% ou 95% das vezes em que o treinador é trocado no Brasil, não é essa a solução que deveria ser tomada. Para mim, Abel Neto, eu assumo isso, defendo isso e continuo defendendo. O Santos, por exemplo, que é o assunto agora, no F360... Então tá aí, pessoal, foi mais um debate aí falando da vitória do Fortaleza sobre o Corinthians, 2-1 no Castelão. Fortaleza segue subindo na tabela do campeonato, por importante vitória, né? Marinho jogou bem, perdeu um pênalti, mas a vitória é de suma importância aí para as pretensões do Leão no campeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.